ele consegue usar as novas tecnologias de maneira eficiente, ele consegue gerar engajamento, gerar interesse e efetivamente demarcar, ou talvez gravar não seja a palavra correta, mas fazer com que as pessoas busquem e construam conhecimento. Isso é do lado dos profissionais da educação. Só que, curiosamente, este curso também, ele vem ajudar fortemente quem é da área de comunicação. Quem é da área de publicidade, de propaganda, ele também serve para estes profissionais. Interessante que eu encontrei na turma justamente profissionais de todas essas áreas. Né? Profissionais que tinham suas agências de publicidade e propaganda, educadores, profissionais que trabalhavam com leitura e produção de texto, gestores escolares, todos eles estavam fazendo esse curso. E foi muito interessante e muito rica a troca de informações entre eles e de conhecimentos que eles produziram ao longo deste período. E especialmente também para profissionais da área de comunicação, da área de publicidade, propaganda e marketing, esse tipo de curso ele vem aportar grandes benefícios, porque se esses profissionais querem gerar resultados não apenas de curto prazo, mas de médio e longo prazo, a área da pedagogia, a área didática, a área da educação pode ajudá-los bastante. E esse curso ele consegue realizar esse processo de aderência. É bastante interessante. Certo. Vamos só destacar, então, que o neologismo educomunicação foi sistematizado aqui no Brasil pelo professor Ismar Soares de Oliveira, que é um professor do Núcleo de Comunicação e Educação da USP. Embora outros países façam a mesma discussão e já estejam nos níveis de pós-graduação, estrito sensu, mestrado e doutorado, cada país tem a sua determinação. Então, em Portugal, nós temos uma determinação. Até algumas universidades já colocam também como educomunicação. Na Espanha já está mais como mídia educação. Estados Unidos, Canadá também, media education, enfim. Mas essa discussão e esta área do conhecimento em que reúne, que faz a interrelação comunicação e educação, já é uma preocupação pelo menos nas duas últimas décadas, com relação a como os meios de comunicação podem contribuir para a educação e de que forma a educação também pode dar a sua contribuição para os meios de educação. E aí entra o que o professor estava colocando para nós, que os profissionais da área de comunicação social também já procuram esse curso, porque gostariam de desenvolver uma comunicação baseada nos princípios da educomunicação, que vem a ser, não é a comunicação para convencer e unicamente produzida para vender, mas também pensada em educar. Sim. E educando uma comunicação a partir desses princípios, claro que vai agregar valores também à própria organização, à própria empresa e também terá a sua finalidade. Não é verdade, professor? É verdade. Eu participo também de um outro programa de pós-graduação que é marketing digital. E até em programas anteriores, neste mesmo local, a gente discutia isso, né? Poxa vida, o marketing ele está cada vez mais digital, dizendo não apenas o marketing está cada vez mais digital, mas o digital está cada vez mais marketing. A educação está cada vez mais comunicação e a comunicação está cada vez mais educação, né? E o mesmo também acontece nas outras áreas que nós estávamos discutindo aqui, né? Digamos assim, essa convergência, ela está acontecendo cada vez mais, né? E esses cursos que nós estamos, de certa forma, representando aqui, ou que estão sendo o tema da nossa discussão, eu acredito que eles conseguem fazer isso. E eu tenho encontrado vários alunos, né, dos diferentes cursos também, eu tenho percebido que eles têm conseguido colher esses benefícios para o dia a dia profissional deles. E isso é muito importante. Sem dúvida. Bem, precisamos encerrar esse bloco, vamos deixar a nossa segunda questão norteadora. Como escolher uma especialização? Embora os nossos convidados já tenham discorrido, levantado alguns aspectos, nesse último bloco nós aprofundaremos. Como escolher uma especialização e quais os aspectos que deverão ser levados em conta, tanto pessoais quanto profissionais. Acompanhe conosco, nós já voltamos. O maior patrimônio de uma nação é seu povo. E o maior patrimônio de um povo é a educação que ele recebe e que transforma em progresso. É por isso que todo educador assume um papel-chave. E ele começa não na tarefa de educar, mas sim na de aprender com os melhores profissionais, atualizando-se e fazendo uma especialização com quem há mais de um século trabalha na arte de ensinar com qualidade. FAI, porque só quem tem a maior tradição no ensino é que pode oferecer a melhor pós-graduação em educação.
Voltamos para o terceiro e último bloco do programa de hoje. Diálogos acadêmicos e profissionais está na grande área do conhecimento, que é a educação, e o tema formação continuada do profissional de educação. No primeiro e segundo bloco, os nossos convidados colocaram para nós, então, um breve histórico da pós-graduação. Quais são os interesses, o que movem os interessados na escolha de uma especialização, tanto os seus aspectos subjetivos também, quanto os seus aspectos não tão positivos assim, no sentido muito mais instrumental, muito mais funcional do que pensando realmente na sua formação com qualidade. Agora, nesse terceiro bloco, nós vamos colocar como escolher uma especialização e quais os aspectos que deverão ser levados em conta, tanto os pessoais e profissionais, mas os aspectos positivos, é claro. São esses aspectos que os nossos convidados, os nossos professores especialistas, irão abordar para nós e farão também essa leitura também a partir do curso no qual eles estão se relacionam melhor, tanto na coordenação quanto atuando como professor em sala de aula. Professora Mara, então quais são os aspectos que esses interessados em cursar uma pós-graduação deverão levar em conta? Inicialmente, uma pós-graduação cujo tema vai de encontro com as necessidades da pessoa qualificar-se profissionalmente, né? Além dessa qualificação profissional, é claro que também é importante que isso lhe traga uma satisfação pessoal, porque a gente sabe que aquela pessoa que faz o que não gosta, nem adianta se qualificar muito, porque o impacto, nem sei até que ponto vai ser um grande impacto, né? Vai ser positivo. Um outro aspecto importante é a escolha da instituição, né? E, além da escolha da instituição, procurar, né, ver a grade curricular, né, que a instituição está apresentando para esse determinado curso, porque isso, de alguma maneira, a gente evita o que nós comentamos inicialmente, quando falávamos de cursos mais pela certificação, questão de tempo e uma série de coisas, né? Então, se a motivação é a qualificação profissional, é também muito importante escolher a instituição, conversar com pessoas que já fizeram o mesmo curso, procurar, né, entra na internet, vê no site da instituição, vê se esse curso tem bem claro o seu objetivo, se ali estão as ementas, se estão os resultados esperados. Procurar conhecer o corpo docente, eu considero isso também muito importante. Porém, quando nós, na FAI, na pós-educação, quando nós projetamos os nossos cursos, a primeira coisa que nós fizemos foi procurar tudo aquilo que era necessário e importante para atender a necessidade do estudante. E aí, depois de feita essa grade, aí nós passamos a pensar no professor. Então, um aspecto que é muito importante considerar é isso. Às vezes há cursos, né, que pegam um ou dois nomes, que são aqueles nomes de ponta, aquelas estrelas. Por outro lado, os outros vão ali como que preencher os quadradinhos. Isso quando esses nomes realmente estão ministrando um módulo ou uma disciplina. Exatamente. E muito cuidado algumas vezes com as estrelas, com todo o meu respeito às estrelas. Porque aí as estrelas vão lá dar uma aula e mandam 2 ou 3 assessores para dar essa aula. Então, isso é um cuidado que deve ter. Um outro cuidado, eu diria, que eu quero falar agora do nosso curso, que nós vamos lançar esse ano, e que é o meu sonho, eu estou tão feliz por isso, que é o curso de Educação e Prevenção às Drogas. E aí, mais do que nada, é uma demanda, além de ser profissional, é uma demanda social. É uma demanda social porque nós vivemos hoje um momento, né, onde parece que está aparecendo aí uma quarta economia, que é a questão do dinheiro que roda pelo tráfico de drogas, uma série de coisas, né? E quando eu trabalhava na Secretaria Municipal da Educação, eu estive emprestada lá, porque o meu órgão é o Instituto Municipal de Administração Pública, eu tive a oportunidade de realizar uma pesquisa muito interessante sobre a prevalência do uso de drogas nas escolas públicas municipais. Então, nós fizemos uma pesquisa com todo o rigor científico, aplicamos nas escolas de 5ª a 8ª, com crianças de 10 a 15 anos, e aplicamos também na comunidade escola, onde iam crianças de outras escolas durante os finais de semana.
E aí nós identificamos, depois fizemos uma comparação de séries históricas, e identificamos que cada vez mais as crianças hoje têm acesso ao álcool, né, que é a primeira droga, é a droga que é a mais consumida em qualquer meio. Né? E uma coisa bem interessante, cada vez mais a idade desse início é mais baixa. Álcool, drogas lícitas e drogas ilícitas. Então, se a idade abaixa cada vez mais, é extremamente importante desenvolver ações de prevenção. Porque a gente sabe que quando a pessoa entra em um estado já de dependência, a intervenção vai ser outra e vai ser muito complicado. Então, o que é importante? Evitar, né, que a criança entre nesse esquema. E aí nós estamos falando de algo extremamente complexo, porque aí entra uma série de juízos morais e valores, uma hora é a família, outra hora é a sociedade que está corrupta, outra hora é isso e outra hora é aquilo, outra hora é a mídia, né? E no fundo a gente tem que levar em consideração todas essas variáveis. Né? Então, então, a necessidade de um curso como esse, pensando na educação, vem de uma necessidade de até um aspecto sofrido que os profissionais da educação estão passando. Certo. Professor, hoje, como eu tenho muito contato com a Secretaria Municipal da Educação de Curitiba, e, por outro lado, também estou nos meios particulares, né, da educação, a gente sabe que o problema é o mesmo, tanto lá como cá, tanto entre os pobres como entre os ricos. E o professor não sabe o que fazer. O professor está apavorado, ele não sabe como desenvolver uma atitude perante uma criança ou um jovem, um adolescente que já está começando a iniciar nas drogas. E esse curso de prevenção, então, ele tem exatamente o objetivo de formar, preparar profissionais que atuam na área da educação e que necessitam de uma formação, de um conhecimento em relação à prevenção. Droga é um tema transversal dentro da escola. Então, esse tema ele pode ser abordado em qualquer uma das disciplinas da grade curricular. Só que o professor não sabe fazer isso. Então, a ideia é exatamente... especialista abordar esse assunto, que você não sabe se você está prevenindo ou instigando, né, Mara? Eu acho que é essa a maior preocupação. Juliana, é um grande medo, mas, por outro lado, também é fruto e resultado do preconceito. Por quê? Quando nós fomos realizar essa pesquisa no setor público, nas escolas públicas, foi uma batalha. Porque o que eles diziam... o questionário abordava o nome de várias drogas. Não, porque vocês vão estar falando sobre drogas, vão estar ensinando, vão estar instigando. Sim. E é nesse sentido. Então, o professor, sim, né, ele tem essa necessidade, ele está com medo, sim. Ele tem o medo da pressão do traficante, ou ele tem o medo do próprio estudante que está levando droga para lá. Então, é necessário um preparo para esses professores, não no sentido de cobrar uma intervenção, Juliana, mas de cobrar, né, o que eu faço, né, e o que eu posso fazer como professora para ajudar os meus estudantes, os pequenininhos, 8, 9, antes até educação infantil, hoje na Espanha, na Europa, tem programas maravilhosos de prevenção às drogas a partir da educação infantil. E com isso, né, um curso dessa natureza, ele não pode, prevenção às drogas não acontece com palestras, acontece com o que nós estamos falando aqui, formação continuada. Esse negócio de vou lá e dou uma palestra aqui, chama pai e dá uma outra palestra, não funciona, e vem a igreja e dá outra palestra. Então, o nosso curso de prevenção às drogas, ele foi planejado em conjunto, e eu estou muito feliz porque a gente teve o apoio do professor Cornélio do Bom Jesus, então é uma parceria entre FAI e Bom Jesus, né? E o foco do curso são 3 eixos principais. O eixo informação, que aqui nós trazemos toda a informação relacionada com a temática, sem mitos, né? Que existe muito mito, sem preconceito. Aí tem um outro eixo, que é a formação de habilidades protetoras. E o que eu faço? Ou seja, como é que eu posso, de repente, fortalecer uma criança para que essa criança aprenda a dizer não? Mas não vou eu criar uma aulinha para isso. Lá na minha aula da língua materna, em matemática, enfim,
dentro desse contexto, mas para isso o professor tem que estar provido de informação e de informação científica sobre isso, né? E tem um outro eixo que é muito importante, que deve ser abordado, que é o eixo dos vínculos comunitários. Por quê? A família tem um papel importante nesse processo. A escola tem um papel importante nesse processo. A religião também tem um papel importante nesse processo. E, finalmente, o curso propõe, né, preparar essas pessoas para que elas se tornem agentes de prevenção às drogas, onde elas estiverem, seja na escola ou fora da escola. Nesse caso, então, seriam os aspectos que o interessado em fazer uma especialização dessa natureza devem levar em conta, justamente depois a continuidade desse trabalho. Professora Juliana, como para você ficaria, então, esses aspectos que deverão ser levados em conta, tanto os pessoais e profissionais, na escolha de uma profissão, de uma especialização? É uma pergunta complicada, né? Porque nós estamos basicamente discutindo, né, algumas decisões e que precisam ser muito bem pensadas. Então eu retomo a fala do primeiro bloco, quando na pesquisa, né, o autor Hargreaves, ele coloca, né, os 3 pontos principais, né, do papel do professor, né, que é o ensinar e a quem ensinar. Então volto nas questões lá. Éticas, políticas e afetivas. Então, quando a gente fala na segunda questão, que é a política, que o profissional precisa estar preparado para agir de uma forma crítica socialmente, com certeza essa necessidade surge de uma atividade profissional que ele está exercendo e ele está sentindo, né, a necessidade, como o professor comentou. Às vezes o professor recua em trabalhar com a tecnologia por desconhecer, né? Então ele tem receio de chegar lá e acabar se expondo. Então essa é uma das questões. Então quando você busca, né, você sai da sua zona de conforto para buscar uma especialização, uma pós-graduação,